Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para as turmas dos segundos anos A, B e C da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ademar Veloso da Silveira. Hoje, dia 23 de setembro de 2021, nós vamos finalizar essa parte de trigonometria que foi vista até aqui. Hoje nós vamos finalizar com uma questão recorrente, questões parecidas com as que caem no Enem. Na verdade, essa é uma questão que foi do Enem, também consta no livro didático de vocês. Mas aí a gente vai fazer essa abordagem para a gente ver, relembrar, recordar o estudo da função cosseno, que vai ser o assunto da prova, bem como uma forma de vocês revisarem assuntos para o Enem também, certo? Para quem está aí se preparando. Vamos lá, a questão. A questão é estilo Enem um pouco longa, mas a gente vai conseguir desenvolver bem. Então diz o seguinte, a questão. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Nós temos um erro aqui de acento, tá? Acento circunflexo, mas tudo bem. Quando R assume valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Pronto. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de t seja dado por... Nós temos aqui nossa expressão de R em função de t. A questão vai continuar sendo o seguinte. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor D e tem A 12.765 km, item B 12.000 km, item C 11.730 km, item D 10.965 km, item E 5.865 km. Como é uma questão de Enem, nós temos apenas uma dessas opções corretas e aí a gente vai tentar desenvolver para tentar chegar em algumas dessas opções. Então, a primeira sugestão, tá, gente, é leia, faça uma primeira leitura da questão, volte novamente, leia, agora retirando as informações que são importantes. Então, vamos lá. Nós temos o quê? Um satélite de comunicações. Então, nós temos um satélite e ele tem nós temos uma função que representa ele R, que depende do tempo. T minutos após atingir está a R quilômetros. Então, a distância do centro da Terra dele está em função do tempo. Aí, vamos lá. Quando esse valor R, ou seja, quanto essa distância assume valores máximo ou mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Ou seja, o apogeu é no máximo e o perigeu é no mínimo. A gente vai e marca isso aí. Quando ele assume o máximo no apogeu e o mínimo no perigeu. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t seja dado por... Então nós temos essa função aqui, que relaciona o t, ou o tempo, em minutos. Quando eu substituir um valor de t, ele vai dar um valor para R, ou seja, vai dar a distância. Então essas duas informações são importantes. Dando segmento, a questão vai dizer que tem um cientista que monitora isso e ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, ou seja, esse valor S aqui vai ser a soma do valor de R no apogeu e no perigeu, ou seja, no valor máximo e no valor mínimo dessa função. Então, o cientista deveria concluir que periodicamente, ou seja, em um período todo, S atinge o valor de... Então, esse aqui é o que a gente quer descobrir. S, o valor que S atinge. Então, separadas essas informações, vamos ver como a gente pode reorganizá-las. Nós temos o RP, que eu chamei de RP, ou seja, R no perigeu, que é o R mínimo, o valor mínimo da função, no perigeu, e o RA, que é o R máximo, justamente quando o satélite chega em seu apogeu. O valor de R em função de t é dado por essa expressão, e a gente quer calcular S, que é a soma de RP mais RA. Então, só reorganizar aquelas informações que aparecem, que foram marcadas, né? Então, o objetivo aqui, gente, é descobrir o valor máximo e mínimo dessa função para poder somá-los. Então, vamos ver como que a gente vai poder fazer isso. Primeiro, a gente vê que pela função
R, ela envolve a função cosseno. Então a gente vai manipular de forma a aparecer o máximo e o mínimo dessa função. Então, quando atinge o máximo e o mínimo, então veja, função, ó, o cosseno está entre menos 1 e 1, então a gente tem que recordar disso. Vamos lá. Então, primeiro, a gente começa bem de onde está a função cosseno lá na nossa questão, que é justamente cosseno de 0,06 vezes t. E a gente vai manipulando isso aqui de forma que apareça a função r aqui no meio. Porque aí a gente vai ter aqui o mínimo e aqui o máximo. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Então, o primeiro passo é multiplicar o valor que está multiplicando o cosseno de 0,06t lá na nossa função r. Então, eu multipliquei 0,15. Quando eu multipliquei 0,15 aqui, eu multiplico em todas as desigualdades. E como esse número é positivo, então não altera essas desigualdades, tá? Se fosse um número negativo, eu ia trocar as desigualdades. Mas é um número positivo, então a gente fica com isso aqui. Depois a gente soma um 1, porque justamente é para aparecer a questão que está lá no... para aparecer a função que está lá aparecendo, né? Lá em R. Então, aqui nós temos uma função que está chegando aos pouquinhos, tá? Mas isso aqui é justamente o que está no denominador. Então, a gente reorganizando isso aqui. Ó, aqui eu somei 1 em cada membro da desigualdade. Quando eu somar aqui, eu faço a relação de sinal, ó. Pego o sinal do maior valor, que é o mais, e subtrai, dá 0,85. Aqui eu deixo do jeito que está. E aqui vai ficar 1,15. Aí agora o que vai acontecer? Eu vou inverter as desigualdades. Em que sentido? Então, sempre que aqui a gente tem os números comuns, quando a gente vai colocar esses valores no denominador, então troca as desigualdades. Então aqui estava menor ou igual, vai ficar maior ou igual, e aqui vai ficar maior ou igual. Quando isso acontecer, esse 1,15 vai ficar sendo menor, e esse 0,85 vai ficar sendo maior. Por que isso, gente? Ó, nós temos valores aqui iguais, e aqui eu estou dividindo por um valor que é maior. Então, se eu divido por um número que é maior, esse vai ser maior, vai ser menor no caso, do que se eu dividir por um número que é menor. Isso acontece nas três desigualdades. Vejam, 1,15 é maior do que esse valor. Então, quando eu divido 1 dividido por esse valor, tá aqui, ó, vai ter que ser menor, ou seja, vai inverter, ó. Vai ser menor do que quando eu pegar esse aqui. Então, é só trocar as posições aqui, ó. Se tivesse só 2, também daria certo. Por exemplo, se a gente observar esses duas primeiras aqui. Então, o 0,85 vai ficar sendo maior, 1 sobre 0,85 fica sendo maior, e esse aqui vai ficar sendo menor. Em tese, ó, o que nós temos é o seguinte, ó. Vejam aqui. Se a gente tem um número A, né, menor do que B, né, pensar números positivos. Então, ó, vai trocar 1 sobre B, ou seja, estou dividindo pelo número que é maior, fica sendo menor do que 1 sobre A, né? Porque eu estou dividindo por um número maior. Então, troca, tá? Do mesmo jeito, se a gente tivesse aqui, por exemplo, C, ó. Então, a gente ia ficar aqui, ó. 1 sobre C. Então, foi isso que eu fiz aqui nesse processo. E aí já apareceu alguma coisa mais semelhante à função R, né? Tá faltando só a gente multiplicar um número no numerador para ficar igual. Então eu multiplico, ó, 5.865. Vou apagar aqui. Então eu multiplico 5.865 em todos os membros da desigualdade. Então multipliquei, como são números positivos, não troca. Então o que é que a gente chega até aqui, ó? Isso aqui é a minha função r de t, que é justamente a função que aparece lá. Isso aqui vai ser o RP, né? Ou seja, no perigeu. O R no perigeu, né? Que é justamente quando o valor é mínimo. E aqui do apogeu, quando o valor é máximo. Então eu vou calcular esse valor e calcular esse valor aqui, que é o que a gente está querendo. Calculamos RP e RA. A dica é a seguinte: vocês podem dividir direto, mas como uma dica que eu digo para vocês, ó, façam isso aqui, esse processo.
esse número é uma fração, é um número decimal, só que eu posso representar de fração. Como eu tenho um número decimal com duas casas decimais, então eu posso representá-lo como um número, sem a vírgula, dividido por 100. Aí aqui o que é que eu faço? Ó? Eu faço, repito o primeiro, divisão de frações. Ó. Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, eu vou poder dividir esses dois valores e depois multiplicar por 100. Isso vai ser muito mais simples. Então, vocês podem verificar que quando você dividir esse valor por 115, vai dar 51. E aí eu acrescento os dois zeros. Esse valor aqui vai ser o valor de R no perigeu. Então, a gente chega aqui, RPM 5100. A gente vai fazer a mesma coisa para o RA. Então, 5.865 sobre 0,85. Então, veja, repito o primeiro número, dividindo. Aqui eu tenho o número decimal com duas casas decimais. Então, vai ficar o número 85 sobre 100. E isso aqui vai ser, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, 100 vai para o numerador e o 85 fica no denominador. Quando você dividir esses números aqui, vai dar 69. Quando multiplicar por 100, só acrescentar os dois zeros, vai ficar 6.900. Com isso, a gente chega aqui, o RA é igual a 6.900. E aí, a gente vai para o passo final, que é justamente calcular S, né? Somar os dois valores, RP mais RA. Quando eu somar RP mais RA, ó, aqui eu faço soma de valores, né? Desses valores. Isso aqui vai dar justamente 12.000. Portanto, o cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de 12.000 quilômetros. Então, essa daqui, item B, é a nossa resolução. E com isso a gente finaliza essa questão. Espero ter ajudado vocês. Então, é muito bom para vocês revisarem assuntos para o Enem, certo? Então, sempre que puderem, revisitem essa aula, certo? E com isso, gente, eu me despeço de vocês, ficando só agora para a gente ver a correção da prova. Mas eu agradeço a todos vocês pela paciência, pela força aí, né? Muito obrigado a todos que assistiram às aulas. Espero ter poder ajudado. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem mandar para mim pelo WhatsApp.